Quem de nós vive as 24 horas de um dia? E quando digo vive, não estou querendo dizer existe, nem vai levando. Nunca teremos mais tempo. Nós temos e sempre tivemos todo o tempo que há. É necessário viver nessas 24 horas de tempo diário. Delas é preciso extrair saúde, prazer, dinheiro, contentamento, respeito e a evolução de sua alma imortal. O seu uso correto, o mais efetivo uso dessas horas, é questão de maior urgência e da mais vibrante realidade. Tudo depende disto. Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha análise, a minha impressão de leitura de um livro de um autor inglês de prenome Arnold Bennett. Livro esse lançado, publicado ali no início do século XX, para ser mais preciso, no ano de 1910, com o seguinte título: Como Viver com 24 Horas por Dia. Se você, assim como eu, vez ou outra, acaba refletindo sobre o tempo e sobre o uso do tempo, ou o mau uso, afinal de contas, penso eu, que essa é uma das grandes dores da modernidade, dos tempos contemporâneos que nós vivemos hoje, é sobre como nós estamos usando o nosso tempo. Essa é a grande temática presente aqui nesse livro e eu convido você a assistir esse vídeo a partir de agora. Afinal de contas, como diz o próprio autor aqui no prefácio e, em especial, no primeiro capítulo, essa questão do tempo, lembrando, ele está falando de uma época ali há mais de 100 anos atrás, precisamente ali no ano de 1910, mas a questão do tempo, já segundo o autor, o Arnold Bennett, era muito sonegada, ou as pessoas não davam muita importância. Comenta ele aqui no início do livro que as pessoas tinham hábitos, por exemplo, de procurarem se informar de como usar, por exemplo, o seu salário, de como aproveitar, por exemplo, as férias, de como aproveitar melhor tempo no trabalho, mas a palavra tempo em si não era uma preocupação das pessoas daquela época, no sentido de que ele se viu envolto a essa grande questão, que é justamente como nós estamos usando o nosso tempo, como nós estamos fazendo o bom proveito do tempo. Para além disso, logo no primeiro capítulo, o autor faz uma menção aqui que na minha concepção, muito acertadíssima, quando ele faz uma menção que o tempo ele é um milagre diário. Essa é a expressão que o próprio autor usa, pois sendo o tempo um milagre diário, um dom, um presente divino, inclusive é essa a expressão que ele usa, que o tempo é um presente, um milagre diário divino, cada vez mais desperdiçado com frivolidades. Repito, nós estamos falando de um autor que escreveu um livro no início do século XX, mais de 100 anos atrás, mas cá entre nós, meus queridos e estimados alunos. Ao meu ver, é a mesma prática usual que nós vivemos ainda hoje em 2022. Quantos não são aqueles, e eu me somo à fileira desses, que gastam o tempo, o milagre diário, o presente divino, o dom que Deus nos concedeu em coisas banais, em coisas supérfluas. E penso eu, que assim talvez você há de concordar comigo, que não são poucas as vezes que, em especial, antes de ir dormir, nós passamos alguns minutos refletindo o que fizemos durante o dia, durante essas nossas 24 horas. Sabe aquela clássica frase de que tempo é dinheiro? O autor vai mais além quando ele diz: tempo é muito mais do que dinheiro. Até porque, segundo o autor, o dinheiro você pode trabalhar para conquistar. E é possível, sim, você viver, mesmo tendo uma vida miserável, caso você tenha pouco dinheiro, mas não tendo tempo, você sequer consegue viver. Então, na lógica do autor, e eu concordo integralmente e essencialmente com essa leitura dele aqui, o tempo é muito mais, mas muito mais valioso do que o dinheiro. Ele fala com essas palavras: o suprimento de tempo é um verdadeiro milagre diário. Ele ainda faz uma analogia com o cenário da política, quando ele vai dizer que é a democracia ideal. No âmbito do tempo, segundo Arnold Bennett, não há aristocracia de riqueza nem aristocracia de intelecto. O que eu entendi dessa passagem? Que o tempo ele é concedido, ele é cedido a todas as pessoas de forma igual, de forma igualitária. Seja você um milionário, seja você, por exemplo, um morador de rua. E que as 24 horas que estão à sua disposição, ou à nossa disposição, ela está presente, ela está disponível, melhor dizendo, para todas as pessoas. A grande questão, e a central questão, na verdade, é como é que você
vai usar, ou melhor utilizar essas 24 horas à sua disposição. Porque a gente tem sempre esse pensamento, não, quando eu tiver mais tempo livre eu faço isso, não, quando eu tiver mais tempo livre eu faço aquilo. E aí o autor, logo no primeiro capítulo, já dá um tapa na nossa cara quando ele diz exatamente essas palavras, e eu vou lê-las integralmente para vocês, meus estimados alunos. Abre aspas. É necessário viver nessas 24 horas de tempo diário. O seu uso correto, o mais efetivo uso dessas horas é questão da maior urgência e da mais vibrante realidade. Tudo depende disto, a sua felicidade. O prêmio fugídio ao qual todos nos agarramos, meu caro, depende disto. Porque se você não consegue viver com uma certa quantia do tempo, aquela ideia, né? Ah, não tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar para conquistar um pouquinho mais. Tudo bem. Mas tempo não. O tempo que nós temos disponível ao acordarmos é esse. São exatamente as 24 horas diárias, divididas ali nas 24 horas, representadas ali por uma hora, que corresponde a cada 60 minutos. E aí você pode, claro, fazer aí o cálculo matemático voltando um pouco para trás, e você vai perceber que cada segundo, cada minuto, cada hora do seu dia é precioso e não volta jamais. Porque nunca, diz o autor, findando aqui o primeiro capítulo, nunca teremos mais tempo. Nós temos e sempre tivemos todo o tempo que há. Essa é a mensagem que o autor nos transmite nesse primeiro capítulo. Quando ele chega em especial no segundo capítulo, ele já nos convida a uma outra reflexão. Lembrando, cada capítulo, pelo menos na minha leitura que eu fiz aqui na minha análise, cada capítulo acaba sempre deixando uma pulga na sua orelha para você ler. Eu recomendo, inclusive, apesar de ser um livro curto, menos de 100 páginas, ou seja, se você sentar de uma vez, você iria terminar a leitura provavelmente aí em 1, 2 horas. Não faça dessa forma. Dose a leitura desse livro. Separe aí 10, 15 minutos por capítulo. Leia aquele capítulo, extraia as informações que você julgar relevantes e necessárias, tente colocá-las em prática já na sua vida. Inclusive, o autor traz algumas dicas preciosíssimas aqui de como melhor administrar o seu tempo. Claro, devido a ser um livro escrito ali no início do século XX, alguns exemplos que o autor nos traz aqui não, digamos assim, não combina com a época atual, mas ainda assim é possível extrair dicas preciosíssimas e valorosas aqui para aplicarmos na nossa vida, tal como eu tenho tentado fazer aí desde quando eu concluí a leitura do livro em si. Mas retornando à análise do mesmo, ele vai comentar aqui no capítulo 2 que nós temos sempre um desejo de ir além da rotina, que é aquela ideia que a gente está sempre correndo atrás de mais coisas, atrás de sempre querer fazer mais, quando na verdade a gente deve focar e concentrar em ter momentos preciosos que não retornam mais. Ou seja, aproveitarmos cada um daqueles momentos, porque pode ser o último, que sempre queremos mais, sempre temos esse desejo de querer mais, sabe aquela frase, aquela clássica frase de que a grama do vizinho sempre é mais verde? Creio eu que talvez você já tenha se perguntado, ou até mesmo feito esse comentário, ao meu ver, um tanto quanto banal, de olhar para a vida do vizinho e falar, não, ele tem essa vida porque ele é rico, ele faz isso, aquilo ou aquilo outro. Mas quando na verdade o autor nos convida à seguinte reflexão, que nós devemos, ao invés de desejar o que é do outro, de ansiar pelo que é do outro, valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos fazer, seja para nós mesmos como para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos reconhecer acima de tudo a nossa insignificância e pequeneza diante do tempo e compreendermos que o bom uso, o uso efetivo desse tempo é que vai nos levar a uma evolução espiritual, mental, intelectual, profissional, nos relacionamentos. Ou seja, você sabendo administrar bem o tempo, essas 24 horas diárias que você tem à sua disposição, que nós temos à nossa disposição, todos os aspectos da sua vida irão evoluir. Repito, o autor comenta aqui, você sabendo administrar bem o seu tempo, esse milagre diário, esse presente divino concedido a você, a nós, por Deus, toda a sua vida, ela será focada e terá um objetivo muito claro e definido. Porque nós temos aqueles grupos, o autor fala, inclusive, faz referência a isso, né? Aquelas inúmeras almas que encontram-se mais ou menos dolorosamente assombradas
pela sensação de que o tempo voa, de que o tempo está passando e que não conseguimos, segundo o autor, colocar ordem em nossas vidas. E como é que a gente foge desse grande problema? Quantas não são as pessoas, talvez você que me assista, eu confesso que vez ou outra eu acabo tendo essa reflexão comigo mesmo, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu estou aproveitando esse meu tempo? É claro que o autor comenta que você precisa, antes de mais nada, encontrar o seu sentido. Encontrar um sentido de viver, um objetivo na sua própria vida. Para a partir daí, você começar a destrinchar, você começar a delimitar, o que você vai fazer em cada hora da sua vida em prol desse seu objetivo, em prol dessa sua missão de vida, em prol desse seu sentido, de buscar o senso de pertencimento à própria sociedade. Pois fazer algo além daquelas coisas às quais somos obrigados é justamente o sentido da vida. Em resumo, o trabalho, por si só, a palavra trabalho, é uma tarefa diária que nós precisamos fazer ali a depender 8, 10, 12, 14 horas diárias. Mas o que você faz? O que nós fazemos além disso? Se você é daqueles que está imerso, envolto em um trabalho que você deseja ardorosamente, que tão somente finde o tempo do seu trabalho, talvez seja a hora e talvez você precise ver a possibilidade de ir para uma outra área que você não tenha essa preocupação. É claro que a palavra trabalho em si ela já traz essa visão de que é algo, digamos assim, laboroso, algo que vai lhe trazer uma lamúria, algo que vai lhe trazer uma dor, um sofrimento, uma agonia. Mas não necessariamente precisa ser assim. Você pode muito bem, por exemplo, no seu tempo livre, em vez de se dedicar a frivolidades ou coisas banais, você pode se dedicar a buscar, a estudar, a aperfeiçoar sua vida espiritual, intelectual, moral, de relacionamento, para buscar um trabalho, para buscar uma atividade diária, um exercício diário profissional que contemple os seus dons e as suas habilidades. E aí sim, você passará a entender melhor cada vez mais o valor e a importância do tempo e o quão belo, quão magnífico é esse presente, esse dom divino que é nos dado, que é nos concedido todo dia ao nos acordarmos. Melhor pessoa, ou talvez melhor forma de viver, é quando nós temos um sentido de vida, uma razão de viver. Porque aí nós conseguimos aproveitar melhor o nosso tempo, sem viver a nossa vida ansiando e esperando, por exemplo, pelo final de semana. Eu me lembro, e aqui vou concluindo, meus queridos e estimados alunos, lembrando, aqui eu comentei tão somente os 2 primeiros capítulos. O livro, ele possui 12 capítulos na sua totalidade e, claro, mais uma vez, não serei eu aqui a trazer todo o recorte do livro ou comentar capítulo a capítulo. A ideia é sempre convidá-los a vocês mesmos adquirirem a cópia e chegar às suas próprias conclusões e impressões. Mas como eu estava dizendo, caminhando para a conclusão e, em definitivo, o findar desse vídeo, eu me lembro quando o professor em sala de aula, eu sempre comentava com os meus alunos, professor, o que é que o senhor vai fazer no final de semana? Tal. Eles ficavam ansiando, para terminar as aulas ali de segunda a sexta-feira. Eu sempre brincava e comentava com eles, já naquela época, alguns anos atrás, que se você vive a sua vida em função do final de semana, tem algo errado, tem algo muito errado. Porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, quando você aproveita bem o seu tempo, quando você eleva o seu espírito, a sua moral, a sua intelectualidade, quando você busca manter ali um bom relacionamento com o seu parceiro, sua parceira, até mesmo com os seus familiares, você passa a entender o valor do tempo e você passa a aproveitar cada momento como se fosse o último, porque pode ser o último. Essa é a grande reflexão desse vídeo aqui que eu quero deixar para vocês, meus queridos e estimados alunos. E assim, meus queridos alunos, eu findo esse vídeo, claro, fazendo aqui o convite a você mesmo adquirir a sua cópia do livro Como Viver com 24 Horas por Dia, do Arnold Bennett. Reforço, livro esse disponível na Amazon por um valor mais do que acessível, se não me falha a memória, repito, R$20 tão somente. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se porventura você tiver algum comentário, dúvida, crítica, sugestão a fazer, fique à vontade para utilizar o espaço dos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.